Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Niterói é uma cidade sui generis. Há coisas que só existem ou acontecem aqui. Por exemplo, a água hidrovita, a cafifa sem rabiola, fazer ponta na unha pintada e muitas outras coisas. Talvez, infelizmente, você conheça Niterói pelas manchetes sobre as mulheres brutalmente assassinadas. Mas numa cidade que já foi capital do estado do Rio, quantas mulheres foram reconhecidas pela sua contribuição à cidade? Você conhece alguma? Conhece algum logradouro com o nome de uma mulher de Niterói ou que tenha construído essa cidade? Niterói, afinal, é ou não é a cidade das mulheres? Começa agora o programa Nota Prévia, que traz para você possíveis soluções científicas para os problemas do cotidiano. E a nossa convidada de hoje é a professora Rita de Cássia Santos Freitas, professora adjunta da Escola de Serviço Social, doutora em Serviço Social, e que conversará conosco sobre o projeto de pesquisa Niterói, Cidade das Mulheres. Professora Rita, muito obrigada pela sua presença no programa Nota Prévia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar conversando e estar principalmente divulgando um pouco do projeto e falando um pouco de Niterói e das mulheres de Niterói. Para que a mulher tenha poder de argumentação no espaço privado, é preciso que aconteçam estudos e discussões públicas como esta sobre a discriminação de gênero e a invisibilização da mulher, de modo que a sociedade neutralize seus sistemas de opressão e subjugação das mulheres. Professora Rita, informe para nós as principais realizações e competências do seu grupo de pesquisa quanto aos estudos sobre a participação política da mulher na vida da cidade. Bem, o que tem sido para a gente bem interessante nesse sentido, e foi de onde a gente surgiu nessa ideia de resgatar, né, onde estavam as mulheres e a contribuição das mulheres para a história dessa cidade. A partir dessas entrevistas, resgatar como essa participação vem se dando, por exemplo, né, na criação da escola de serviço social, na criação da escola, do curso de nutrição, na participação que as mulheres teve, principalmente através da professora Aidil, na conformação do curso de História daqui da UF. O modo que essas mulheres, digamos que foram as primeiras por nós entrevistadas, elas foram construindo, na verdade, não só os seus cursos específicos, e aqui eu não falo da enfermagem, mas que tem um trabalho muito bonito feito pela Escudeiro, e que foram construindo a universidade, né? Elas tiveram um papel preponderante na construção dessa que e eu acho que a UF tem uma coisa que é fundamental para mim, que ela é uma universidade dentro da cidade, ela não tem um campus, né? Ela forma uma rede dentro da cidade e essas mulheres ajudaram a construir essa rede, desde não só com os cursos, mas também acrescentando prédio, ajudando no patrimônio da universidade. No desenvolvimento da própria universidade. Da universidade, né? Na sua estrutura. Mas, além disso, pegando basicamente o serviço social, digamos assim, que é a nossa menina dos olhos, né? Na conformação do aparato de proteção social no município de Niterói, a Escola de Niterói teve uma participação muito grande, né, com a criação dos primeiros atendimentos, desde a LBA Fluminense, através de organizações para criança, para família, para idosos. Quer dizer, a Escola de Serviço Social, quando surge, ela surge absolutamente vinculada à história da cidade. Nesse termo de proteção, mas em termos também de um patrimônio cultural que foi sendo acumulado. Além disso,
nós não temos uma participação, um estudo ainda muito extenso na questão da política partidária. Né? Mas alguns casos a gente já está estudando, como é o caso da Felisberta, que começa na universidade, mas que tem uma participação que vai muito além desses muros. Sim, na luta contra a ditadura e depois na redemocratização. Na redemocratização. Na ditadura, por exemplo, pouca gente sabe que a Escola de Serviço Social, acho que foi a única, que assim que saiu o decreto do golpe, colocou uma faixa preta na sua escola, né? na sua sede, que hoje é aquela sede da Rua Tiradentes, que eu acho que está pertencendo ao IAC. Funciona a comunicação social. Comunicação social. Então, quer dizer, ali se reuniam os grupos do DCE, da escola, foram meninas, foram mulheres que tiveram uma participação muito grande, muitas foram presas, foram torturadas. Podemos até dizer que tiveram coragem que muitos homens não têm. Né? Exato. Elas tiveram... É uma história muito bonita de ser resgatada. Inclusive, a gente já tem pelo menos 2 TCCs que mostram como essa juventude, aí composta por homens e mulheres, se encontraram nos porões da escola, né? Que a gente chamava de brincar até dos porões, né? da ditadura, mas que na verdade estavam germes ali de movimentos, né? De libertação. Nesse sentido, que problema do cotidiano você vê que, de alguma forma, o projeto Niterói Cidade das Mulheres, resgatando a história de vida de várias mulheres que ajudaram e ainda ajudam, estão atuantes na construção da cidade, pode, de alguma forma, contribuir para o combate à discriminação de gênero? Poderia ser vários exemplos. Acho que o principal, né, que eu acho que é o que mais agride as mulheres, é tirar da invisibilidade a presença das mulheres na cidade, a presença delas na construção de uma cidade que não teria essa cara, esse jeito, se não fosse a participação dela, mas que não é expressa. Você não tem monumentos, você não tem muitas ruas, você não tem tantas escolas. E essas mulheres estiveram presentes o tempo todo, tiveram uma participação muito ativa, né, na conformação de políticas, né, na estruturação, na educação, na saúde. Né? Então, a ideia principal quando a gente coloca Niterói Cidade das Mulheres não é excluir os homens, até porque nós queremos uma cidade dividida com esses homens, mas é resgatar a participação delas que não aparece oficialmente. Nós fizemos um estudo exploratório. E essa invisibilidade, ela de alguma forma, se ela se mantiver, ela invisibiliza, obviamente, novas mulheres que estão no momento ajudando nessa construção e também, de uma certa forma, é um manto que encobre violências, né? Tanto as simbólicas quanto as violências reais, não? Tanto as simbólicas como as físicas, porque as simbólicas também são reais. Né? Elas têm em alguns momentos, elas podem ferir tanto ou mais do que as físicas. Mas, com certeza, contribui para esse silenciamento, já que elas não ganham voz. Por isso a história das mulheres, resgatar a história de vida, que é resgatar a fala. Talvez essa seja uma das maiores contribuições da história oral. Né? A fala para aqueles que tradicionalmente não são ouvidos. Discurso direto de quem fez e faz a história real. Com que equipe, qual a composição de equipe que você conta para implementar uma tarefa tão, ao mesmo tempo, gratificante, mas a gente sabe, imensa, né? São várias trabalhosa. Nós contamos hoje, são basicamente 2 professoras envolvidas. Tem alunos de graduação fazendo parte da equipe? Não, tem. Eu e a professora Senira Duarte Braga, estamos na coordenação. Nós temos hoje, alunos de graduação, nós temos uma aluna de extensão, aliás, 2 que nós conseguimos nossa segunda bolsa, nós estamos com 2 bolsistas de extensão, uma de PIBIC e temos 2 de bolsa treinamento, todas da graduação. A maioria delas, só tem uma recente, que é essa segunda bolsa de extensão, que saiu nessa última seleção, que já tem uma história nesse grupo, que participa, que foram treinadas. Na verdade, hoje, nós temos uma equipe que eu considero muito boa,
Nossa maior dificuldade, poderia dizer assim, é menos com material humanos, mas é mais a questão técnica, porque nós entrevistamos, filmamos essas entrevistas, então elas têm que ser passadas depois para DVD. Transcrevemos essa, que a gente está montando um catálogo com essas histórias. E são histórias de vida fontes muito ricas, né? Muito ricas, muito extensas, muito intensas. Né? E esse material se transforma em material para pesquisa. Daí já foi uma tese de mestrado e 4 TCCs que já surgiram dessa pesquisa. Olha que maravilha. Então, no próximo bloco, nós vamos ver o que a cidade perde quando nega ou renega a contribuição das mulheres na vida cotidiana. Nota prévia volta já. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Enfermeira, você tem uma vocação. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense. Aqui você tem muito mais do que informação, aqui você tem conhecimento. E hoje nós estamos discutindo se Niterói é ou não a cidade das mulheres. É esse o projeto de pesquisa da professora doutora Rita Costa, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Professora, o que a cidade perde quando nega ou renega a contribuição das mulheres na vida cotidiana? Eu acho que perde pelo menos 50% da sua história. No mínimo, a gente já começa com esse silenciamento perdendo essa grande potencialidade. Afinal, nós somos 50% da humanidade, de uma maneira geral, né? Não só dessa cidade. E perde uma participação. A gente normalmente, digamos, a construção social dos gêneros, né, elas meio que separa, né, o que seria o espaço das mulheres e o espaço dos homens, o que seria coisas afetas a uma esfera e outra. E acho que perde justamente a junção dessas esferas, né, porque o afeto não pode estar apenas no lado das mulheres ou a razão no lado dos homens, mas não tem sentido uma razão sem afeto. Desprovida de afeto. Então eu acho que negar essa história é negar uma importante parte da nossa história enquanto cidadãos, enquanto pessoas que contribuem para essa cidade, né? A mulher está presente no cotidiano, seja no trabalho, na casa, gerando renda, né? Gerando renda. Então colocar essa participação, que na verdade deve ser uma parceria, né? Nós estamos e queremos estar nesse espaço público, mas queremos dividir o espaço privado com nossos homens. Jo, ainda que nós ocupemos esses espaços políticos, que as mulheres ocupem os espaços políticos, nem sempre são reconhecidas como detentoras do poder, principalmente na hora de decidir, ou então conseguem ampliar sua área de influência e atuação. Professora Rita, essas mulheres que você e sua equipe estão estudando são justamente mulheres
que construíram espaços de poder e de influência. Que aspectos assim que você chegou a identificar na história de vida delas que você caracterizaria como uma situação ou como um exemplo ou um modelo que ajudasse outras mulheres a se fortalecer e se empoderar nesse espaço público? Você já conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido, num estudo mais preliminar? O que eu diria, o que essas histórias têm nos mostrado, né, é principalmente que as mulheres podem. Né, e acho que isso elas passam com bastante nitidez. Quando apontam, foram mulheres que construíram profissões, não tinham nada, elas criaram uma escola, criaram profissões, regulamentaram. São profissões que o que era antes da esfera de uma filantropia ou do cuidado, hoje viraram profissões. Você tem mulheres que chegaram a ser pró-reitoras, tem mulheres que entraram no mundo público no sentido de se candidatar, da academia também, que saíram da academia também, se candidataram, político partidário mais efetivo, que foram secretárias de educação, ou seja, que contribuíram para a formatação dessa cidade. Eu acho que elas apontam, tem uma frase que a dona Nilda fala muito, que eu não poderia ser feliz se não fizesse tudo o que eu queria fazer, e foi isso que elas fizeram. Você tem uma ideia, nos anos 30, 40, essas mulheres que vieram do interior do estado também, não só de Niterói, e de repente estavam em Paris, estavam nos Estados Unidos, estudando, falando do Brasil, levando imagens, ideias e dialogando. Elas mostram que é possível essa inserção, que elas têm o que fazer, têm o que cumprir. A Edil tem um trabalho lindo, não vou nem falar antes, mas só hoje na ASP-UF, que é um espaço mais prazeroso, um espaço que é de, eu dei o termo, voltado de para os inativas, professores aposentados, né? Que eu não gosto do termo inativo, mas e que duvido que qualquer candidato a reitor, por exemplo, não passe por lá, ainda que essas mulheres, que ali, majoritariamente são mulheres, não votem. Mas elas são pessoas politicamente importantes. Elas são pessoas que têm uma história que é respeitada. Então, acho que elas mostram isso. São uma referência, né, dentro da comunidade. Né? E conhecer essas mulheres, que no caso são emblemáticas, ajuda, pelo menos no meu entender, você pode me corrigir, as novas mulheres, as mulheres que estão vindo, as mulheres mais jovens, a ter uma referência, a ter uma identidade positiva e, com isso, entender que há um espaço que precisa e pode ser ocupado. Né? E que elas podem ocupar. Elas ocupam espaço e podem fazer o que quiserem desde que se preparem, desde que estejam a fim, desde que vão à luta. Nada realmente foi dado gratuitamente, mas os espaços são conquistados. Como disse a outra, se quiser fazer, pode fazer. E só será feliz se fizer o que deseja, não é? Exato. Eu gostaria a gente está caminhando para a finalização do programa, que, professora, você falasse para nós sobre o seu projeto, de que forma, em termos assim, de finalidade, você entende que ele pode ajudar no estabelecimento, por exemplo, de políticas que levem à emancipação e o empoderamento das mulheres. Eu acho que, a princípio, esse é um projeto, até esqueci de colocar, que ele é de pesquisa e é de extensão também. A gente sempre procurou articular a extensão com a pesquisa. E a nossa ideia, montando esse banco de dados, nós estamos no momento, na montagem dele, é de estar levando essas falas, esses vídeos que estão sendo construídos, por exemplo, para as escolas de nível médio. A nossa ideia está, já desde o início, mostrando para essas meninas e meninos, né, que as mulheres podem, né, que elas têm a possibilidade de construção, de se construir enquanto cidadãs autônomas, empoderadas nesse sentido. Então, nossa ideia de estar, quando se dá visibilidade a isso, é no sentido de que outras mulheres ouçam e saibam que é possível. Nós já tivemos aqui, nessas mulheres, pessoas que estavam nas direções, que foram para reitoras, não chegou a ser vice-reitora, mas nós nunca tivemos uma reitora nessa universidade. Então, na hora da gente
criar condições nesse sentido. Com certeza, nessa gestão não tem Não nenhuma tem pró-reitora, nenhuma pró-reitora. é uma vergonha. Era essa a minha fala agora, Uma nós não vergonha. temos uma mulher nesses cargos mais importantes. Ainda bem que temos nós aqui no Nota Prévia para quebrar isso. Então, nesse sentido, está na hora. Aí já passou da hora. Passou da hora. Então, acho que nesse sentido a gente caminha de estar tentando resgatar esse papel, acreditando que isso ajuda a fortalecer, como a gente entende que o empoderamento é algo que necessariamente vai se dar em termos individuais, em termos grupais, em termos comunitários, estar lançando germes nesse sentido, para que essas histórias sejam ouvidas e deem frutos. Ah, que maravilha. Professora Rita, nós agradecemos a sua presença no Nota Prévia, com a palavra. Então, para finalizar, eu gostaria de convidar todos que queiram conhecer mais essa história, que o núcleo ele funciona de segunda a sexta, de 2 às 6, a gente tem atendimento ao público e todo esse material vai estar sendo tratado para que ele sirva de fonte de pesquisa para qualquer futuro de pesquisa, de qualquer estudante ou pesquisador que se interesse pelo tema. O núcleo funciona onde? Funciona no Bloco E, no campus do Gragoatá, na sala 418. E só para finalizar, resgatando uma pesquisa histórica sobre Niterói, não tem nenhuma que aponte as mulheres. Não tem, inclusive, alguns estudos recentes que saíram pioneiro, então. com biografias, você encontra 2 ou 3 mulheres sendo lembradas. E, no entanto, nós temos muitos casos. Uma entrevistada aponta a outra e está apontando, e você tem uma rede que mostra como essas mulheres, na academia, mas fora dela. Nós vamos ter relatos também de pessoas fora da academia. Né, uma costureira que era modista de noivas, que se transformou numa grande loja aqui. A dona Otávia, com os meninos da Grota, que hoje o Márcio Parcelli continua o trabalho, mas que começou com a mãe. Quer dizer, tem uma infinidade de pequenos acontecimentos que geraram grandes eventos. Então, acho que essa história, o nosso projeto retrata, ele está à disposição de qualquer um. Ah, muito obrigada. Nós agradecemos a sua presença. Eu, Isabel Cruz e a equipe do Nota Prévia agradecemos a sua atenção. Você já verificou que há coisas entre o céu e a terra que a ciência nem sempre consegue explicar, mas com certeza, com conhecimento, arte e pensamento reflexivo, a vida fora do paraíso se tornou possível. Nós contamos no nosso cenário com as pinturas da professora André Escudeiro, da Escola de Enfermagem da UF, e a nossa reflexão será agora embalada pela arte e pela voz da cantora e compositora Márcia Grisoli, integrante da banda Mulheres Cantam Beatles. Até o próximo programa. De repente faz de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. A gente briga de brigar. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Oh, oh, oh. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. A gente troca de lugar. A gente briga, a gente brinca de brigar. Oh, oh.
Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia.